Se eu tivesse que recomeçar hoje do zero, pensando em independência financeira de verdade, não em ganhar dinheiro rápido, mas sim em ter liberdade, existem só 6 coisas que eu faria. E o mais importante, nenhuma delas começa com investimento. Esses ensinamentos são extraídos da obra do Morgan Housel, autor de Psicologia Financeira e da Arte de Gastar Dinheiro. Então, a primeira coisa que eu faria seria criar margem. Como assim margem? Margem de erro, margem de tempo, margem emocional. Seria uma gordurinha. Antes de pensar em retorno, em produto, em corretora ou em carteira de investimento, eu ia organizar a minha vida para não gastar tudo que eu ganho. Porque o maior risco financeiro não é perder dinheiro no mercado, é viver sem espaço para errar. Quando você vive no limite da sua renda, qualquer imprevisto vira um grande desastre. Uma doença, um problema com o filho, um mês ruim no trabalho, uma despesa que vem do nada. E isso destrói completamente a capacidade de investir bem. A maior vantagem financeira que existe não é exatamente ganhar mais, é precisar de menos. É margem para poder esperar, é uma margem para poder dizer não. Margem é não ser obrigado a tomar decisões ruins porque o dinheiro acabou. Então, se eu estivesse começando hoje, minha primeira meta não seria investir, seria construir uma folga no orçamento, uma folga na rotina, uma folga na cabeça. A segunda coisa que eu faria seria automatizar os meus aportes antes de aprender a gastar o dinheiro. Eu não ia confiar na minha motivação. Eu não ia confiar no meu, esse mês eu vejo que sobra. Eu organizaria o meu sistema financeiro para que o dinheiro saísse automaticamente para investir assim que a renda caísse na conta. Porque o maior erro das pessoas não é escolher um investimento ruim, é deixar o dinheiro sobrar só no fim do mês. Isso é mais ou menos como aquele conceito pague-se primeiro, né? O fim do mês nunca chega com sobra, na verdade. Sempre acontece uma coisa nova. Sempre uma justificativa muito boa. Sempre aparece uma urgência. Então, eu ia inverter a lógica. Me pagaria primeiro. Sim, por disciplina e por uma arquitetura que facilitasse a minha decisão de poupar e investir. Um bom plano financeiro não depende da nossa força de vontade. Isso é o maior erro que as pessoas caem. Depende de um sistema que funcione de verdade, mesmo quando tu tá cansada. É como se fosse aquele conceito de deixar o tênis do lado da cama quando de manhã cedo tu tá com preguiça de ir pra academia, sabe? Quanto mais tu facilitar o teu ambiente, isso a neurociência explica. Quanto mais tu facilita as coisas para tu tomar as atitudes corretas, tipo deixar o tênis do lado da cama, a roupa da academia, ou quero beber mais água, vou estar sempre com uma garrafa, vou estar com uma garrafa maior, porque tem umas garrafinhas também que não servem de nada, né? Umas garrafinhas assim, 200 ml, também não adianta, né? Então é mais ou menos isso. A terceira coisa que eu faria seria construir uma reserva de verdade, uma reserva de emergência, né? Não aquela reserva mínima só para cumprir uma regra de finanças pessoais. Eu faria uma reserva que realmente comprasse tranquilidade. Porque o maior inimigo do investidor não é a bolsa, não é a crise, não é a volatilidade, é a necessidade. A gente precisa ter uma gordurinha para usar em momentos de necessidade. Quando você precisa do dinheiro, você perde o poder de decisão. Você vende na hora errada. Você resgata na pior fase, você abandona o plano inteiro. Reserva não é um investimento, é um amortecedor emocional. O Morgan, ele fala muito
nessa questão emocional nos livros dele, né? Tanto que o principal livro é o Psicologia Financeira, né? Ela existe para proteger a tua carteira de você mesmo nos momentos difíceis. Se eu estivesse começando hoje, eu traria minha reserva como parte estrutural do meu projeto e não como uma etapa chata antes de começar a investir. Sem reserva forte, o seu plano vai ser um pouco frágil. A quarta coisa que eu faria seria investir de forma simples e entediante. Essa regra aqui é a regra que a maioria das pessoas ignora. Eu não tentaria ser o esperto, eu não tentaria prever o mercado, eu não tentaria montar uma carteira sofisticada. Eu escolheria ativos amplos, diversificados, com custo baixo e lógica previsível. Porque o mercado é muito melhor em sobreviver do que qualquer pessoa tentando ser mais inteligente do que ele. Um dos pontos mais importantes que o Morgan Housel mostra é que o sucesso financeiro vem muito mais da capacidade de permanecer no jogo do que da capacidade de acertar uma tacada milionária. Você não precisa do melhor investimento da década, você precisa de um investimento que você consiga manter por 20 anos, 10 anos. Isso muda completamente o critério de escolha. O melhor investimento não é exatamente o que rende mais. É o que tu consegue segurar quando tudo dá errado. Que tu não fica se apressando para vender em qualquer volatilidade. Se o seu plano exige decisões frequentes, ajustes constantes e muita atenção, ele provavelmente não é compatível com a sua vida real. A quinta coisa que eu faria seria proteger o meu padrão de vida. Eu trataria o aumento de renda como uma oportunidade de acelerar o plano e não de melhorar o consumo. É aqui que a maioria das pessoas se perde um pouquinho, né? As pessoas encaram todos os aumentos, incrementos de renda como uma ordem para subir exatamente o padrão. E realmente é isso que torna as pessoas sempre endividadas, porque se elas ganham R$1.000, elas gastam 1.000. Se elas ganham 5.000, elas gastam 5.000. Se elas ganham 10.000, elas gastam 10.000. 20.000, 20.000, enfim. Então, é disso que fala. Não tratar os incrementos de renda como uma autorização para sair gastando. Se a renda sobe, o padrão não precisa subir junto. Não precisa. É muito tentador, mas a gente rapidamente se acostuma com o novo padrão e se tu não era feliz antes, dificilmente tu vai ser feliz, porque tu aumentou em alguns reais, né, as tuas escolhas do dia a dia. A casa pode melhorar, o delivery aumenta, as assinaturas se acumulam, o conforto cresce e o patrimônio continua andando bem devagar. O problema não é gastar com coisas boas, o problema é transformar gasto em estrutura fixa, e é aqui que a maioria se perde. O que destrói planos de longo prazo não é o prazer, é a rigidez. Se eu estivesse começando hoje, eu teria muito claro que cada real de gasto fixo novo é um compromisso com o meu futuro. Eu estou comprometendo a minha renda lá na frente. Se eu estou fazendo uma assinatura nova aqui, é o resto do ano que vão me cobrar, é os próximos anos que isso vai ser cobrado. Quase ninguém faz essa conta. As pessoas analisam o investimento, mas não analisam a própria vida como um projeto financeiro. Eu sei que é chato mesmo, dá trabalho, mas pode ser mais fácil. A sexta coisa que eu faria, talvez a mais difícil, seria parar de me comparar. Como é difícil nessa época de redes sociais, né? Todo mundo tem a viagem perfeita, a roupa perfeita, o botox perfeito, o carro perfeito, a casa perfeita, o filho perfeito, o pet perfeito, enfim, não tem limites para comparação. Eu não tentaria acompanhar o ritmo de ninguém, porque comparação financeira é uma grande armadilha. Você vê viagens, enfim, carro, todos esses estilos de vida extravagantes, locais instagramáveis, né, que agora a moda é um local instagramável, estilo de vida, né, mas a gente nunca vê dívida, ansiedade, dependência do salário, fragilidade, zero reserva. Tem pessoas que nem dormem porque
não conseguem pagar as contas, tem que escolher qual conta vai pagar, mas aí tu olha no Instagram e a pessoa tá super bem vestida, viajando toda hora, enfim, com medo de perder o emprego. Independência financeira não é necessariamente uma corrida de performance. É um projeto que precisa ter sustentabilidade, porque senão vai passar alguns meses, alguns anos e tu não vai conseguir sustentar aquilo, né? Tem que ser um estilo de vida. Bom, o único plano que funciona é aquele que cabe dentro da tua vida real mesmo. Não adianta tu fazer 1000 projeções e simplesmente não conseguir executar. É melhor começar simples e pequeno e se manter nisso do que já querer, nossa, vou fazer altos investimentos, escolher aqui a minha tacada, a minha bala de prata, né? É igual aquela trend, né? Primeiro você começa e depois você melhora. Então, o plano bom é o que funciona dentro de uma vida real mesmo, né? Que ele funciona mesmo quando tu tá cansado, mesmo quando tu muda de fase, mesmo quando tu muda de trabalho, mesmo quando tu muda o teu nível de energia mental para estudar investimento, para se dedicar, ficar olhando planilha. Um plano ele só funciona quando tu não tá motivado. É um plano que funciona meio sozinho, assim, meio no automático. Esse é o plano que vai dar certo. Bom, então, se eu tivesse que resumir tudo isso nessas 6 coisas, então ficaria desse jeito. Criaria uma margem, uma gordurinha para imprevistos. Gente, sempre acontece imprevisto, tá? Do nada tu escorrega, tem que ir no hospital, te dão um remédio caro, tu tem que comprar esse remédio, e aí tu vai tirar do quê? Do teu investimento? Não, né? Então tu precisa ter uma reserva de emergência. Uma reservinha ali que tu possa usar para essas coisas. Tem gente que chama de reserva de oportunidade, né? Mas enfim, esse é assunto para outro momento. Então, primeiro, criaria uma margem, né? Uma gordurinha para imprevistos. Eu automatizaria os meus aportes. Tem vários aplicativos que já permitem fazer envios automáticos. Tu programa para todo dia. Por exemplo, no dia 4 do mês, dia 5 do mês, ele vai enviar tantos reais para o investimento X. Construiria uma reserva forte aqui sobre a reserva de emergência, enfim, que pudesse te auxiliar no momento que, vamos supor, perdesse o emprego ou algum revés maior, né? Investiria de forma simples, seria a quarta coisa. Não ficar procurando muito a bala de prata, entendeu? Se tu não manja tanto de investimentos no início, escolhe algo mais simples, um tesouro direto, algo que tenha uma baixa taxa de administração. A quinta coisa seria, eu protegeria meu padrão de vida. Isso a gente falou antes, né? É muito tentador tu inflar o teu padrão de vida a cada novo aumento, novo incremento de vida. É muito tentador, mas isso diferencia quem vai conseguir gerar renda futuramente de quem só vai ter umas fotos bonitas. Sexto, eu pararia de me comparar. Isso, gente, fecha um pouco o Instagram, sabe? Tem que estar muito certo do que tu quer pra não cair na comparação, enfim. Começa a olhar os bastidores das pessoas que estão sempre ali cheios de frufrus e viagens. A maioria está totalmente endividada, enfim. Porque é isso, né? Não é sobre ficar rico do dia pra noite, é sobre construir uma vida que não dependa de a gente estar sempre no limite, sempre afogado, né? É isso, né? A verdadeira vantagem financeira não é saber demais, é precisar de menos. E isso, diferente do mercado, né? O mercado de ações, os investimentos, isso está completamente sob o seu controle. Então é isso, vamos focar bastante nas coisas que estão sob o nosso controle e o resto a gente vai estudando. Até mais!